acaso sair, acabou saindo, ó, tá gravando. Se alguém sair, basta retornar aqui para o nosso encontro. Democracia Digital, nessa nossa edição de 2020, um encontro mais do que importante nessa nossa edição Bahia. É com muito prazer que a gente inicia essa roda de conversa virtual tão profunda e tão importante nesse nosso momento, do Brasil, do mundo, da discussão política, da discussão a respeito da informação, o que é informação, o que é relevância para a nossa democracia. Isso se faz mais do que importante. É com um grande prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Eu sou Pétria Chaves, eu sou jornalista da Rádio CBN, eu sou âncora do Revista CBN. A gente está em muito contato, claro, com as notícias, e o impacto também dessa desinformação, que não é só na nossa escolha, é na nossa vida diária, né? Eu acho que todo mundo hoje se sente muito inseguro em relação ao bombardeio das informações que a gente recebe. Como hoje estamos nos preparando para isso? Como os TREs estão se preparando para isso? Vendo essa questão também, a gente quer hoje muita inquietação aqui, para que a gente possa trocar, para que a gente possa somar, sair desse encontro com mais, e certamente a gente vai sair. Agradeço a participação de todos vocês que estão entrando aqui nessa sala, que se colocaram para participação hoje aqui com a gente. Eu quero só lembrar que todo esse projeto foi idealizado, né, pelo Instituto Tecnologia e Equidade, pela Lupa, também agência de checagem, que faz esse trabalho brilhantemente. É um orgulho o Brasil ter uma agência como essa, e a gente está aqui hoje para falar a respeito disso também. Estamos aqui com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, que também faz esse trabalho há muito tempo nessa consolidação, nesse trabalho pela consolidação da nossa democracia. Já foram eventos feitos em todo o Brasil, né? Então a gente está aqui agora com essa edição Bahia, que abre esse encontro virtual. Então também é muito importante para a gente entender como é que a gente vai conseguir também se conectar agora virtualmente. A gente não sabe quando a gente vai sair dessa pandemia, né, quando a gente vai poder ter contato de novo. Então esses laços virtuais também são muito importantes de serem estabelecidos agora. Eu quero só lembrar vocês, eu falava aqui nos nossos bastidores, né, a gente tem um documentário que foi produzido também pelo ITE, pelo MCCE, pela Agência Lupa e pela Fundação Getúlio Vargas. Nós todos estivemos juntos na formulação desse documentário, que foi feito durante as eleições de 2018, e a grande inquietação era essa: o impacto da desinformação na nossa democracia. Uma resposta que ainda não tem, a gente está vivenciando isso. Esse documentário deve estrear até o final do ano. Acho que o momento é mais do que oportuno, porque a gente já vivenciou e ele de forma alguma se desatualizou. Tem perguntas ali que são muito claras e que estão em aberto ainda, e a gente está aqui, eu acho, todos nós hoje, como parte de um desejo de responder essas perguntas com uma postura cívica, uma postura cidadã. Então é por isso que é muito importante, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente já vai começar a dar voz aqui para quem importa mesmo. Nós estamos aqui com representantes na Bahia. Eu converso agora com o secretário da presidência do TRE Bahia, Vitor Mesquita, está aqui com a gente. Vitor, é um prazer estar com você aqui hoje. Bom dia. Eu quero que você dê as boas-vindas aqui para o nosso público, para os nossos especialistas, mas eu já quero te jogar uma pergunta para a gente começar, para você já responder essa questão nesse nosso início de encontro, que é: qual é a inquietação de vocês hoje a respeito dessa questão da desinformação? A gente está vendo aí o noticiário em relação ao coronavírus, à Covid-19, a quantidade de desinformação. Como é que isso afeta também a reflexão para esse ano de 2020, para eleições? Como é que isso está inquietando vocês por aí? Bom dia. Bom dia, Pétria. Bom dia a todos que nos acompanham nesse evento. É uma satisfação participar com vocês. Enquanto você fazia a abertura, eu estava aqui rememorando um episódio da minha vida pessoal. Eu fui estudante de comunicação, mas não concluí o curso. E há uns 15 anos atrás,
Eu tive um diálogo com um colega na faculdade de Direito e me encontrou na livraria comprando um livro que falava sobre comunicação e direito. E ele me perguntou para que eu queria aquilo. Olha só. Eu queria muito estar contando com a presença dele nesse momento, porque eu não vejo uma ocasião tão oportuna para falar sobre isso. Eu sou servidor público federal, trabalho no TRE Bahia, tenho uma vida dedicada a esse serviço que envolve a democracia. A justiça eleitoral, ela tem uma característica peculiar em relação a outros ramos do poder judiciário. O principal processo conduzido por magistrados, com o apoio e a participação indispensável de advogados, servidores do Ministério Público, ele não é decidido pelos juízes togados no tribunal. O nosso principal processo é a eleição. A decisão é popular. A decisão é do eleitor na urna. E a desinformação, ela afeta um dos principais valores da democracia, que é a liberdade do voto. O voto como exercício de um ato de consciência. Nós não somos desfavoráveis ao embate, ao confronto de ideias, a posicionamentos distintos, ainda que equivocados, mas temos uma preocupação profunda com o uso das novas tecnologias, com a popularização e, em alguns casos, com a vulgarização da produção de notícias e de como isso repercute no tecido social e, posteriormente, nas urnas. Então, eu abro minha fala dando boas-vindas aos comunicólogos, à sociedade em geral, advogados, servidores, membros do Ministério Público, e espero que a gente possa trazer uma contribuição para quem está nos acompanhando nesse evento que é sensacional, a meu ver. Grande abraço a todos e vamos juntos. Para mim também, Vitor, é sensacional. Eu acho que é uma ferramenta. A gente fala tanto no ar isso, sabe? Como jornalista em contato com tanta gente do Brasil inteiro, brasileiros pelo mundo, né? Que ficam inquietos no sentido de o que a gente está fazendo para aprimorar a democracia? Né? Então, é muito importante que agentes da democracia estejam mostrando também o trabalho que estão fazendo. Por isso que é muito legal esse encontro, inclusive aberto para quem quiser participar. Observar também como vocês estão trabalhando e como estão buscando também trabalhar em conjunto com entes da sociedade civil para o quê? Aprimorar os aparelhos, aprimorar as ferramentas de democracia que a gente tem. Eu quero também agora apresentar aqui para a gente o Dr. Fabrício de Castro Oliveira. Ele é presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia. Ele também está aqui com a gente, doutor Fabrício. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu também, como falei aqui para o Vitor, eu também fico aqui querendo fazer perguntas também, não só a tua apresentação, teu bom dia para todos que nos acompanham aqui, uma audiência que está crescendo a cada minuto aqui nessa sala online, mas eu quero saber também, já com o meu bom dia de você, o que a OAB ela pode auxiliar nesse processo, como também ferramenta, nessa busca. Estamos falando aí nesse campo da desinformação, esse novo problema, né, que a gente tem na nossa democracia. Então, como é que a OAB vem trabalhando, também vem observando os dilemas que a gente tem nesse sentido hoje? Bom dia, prazer ter o senhor aqui com a gente. Bom dia, Pétria. Em seu nome, eu queria cumprimentar todos os organizadores desse evento. É importante ver que a pandemia ela prejudica muito a nossa vida pessoal, ela prejudica muito a vida das instituições, ela prejudica muito a vida do país, mas a capacidade humana ela é maior do que tudo isso. E nós estamos aqui hoje discutindo
assunto dessa mais alta relevância. Eu não poderia deixar de destacar. É muito importante que eventos como esse aconteçam. Hoje, eu confesso que para mim é um dia muito difícil, um dia muito complicado, porque na advocacia as audiências estão voltando, os prazos voltando, numa realidade em que muitos não podem cumprir, muitos vão ter muitas dificuldades, e eu estou numa demanda muito grande para atender essa realidade, de forma que é muito difícil até estar aqui hoje, mas eu fiz questão de estar, porque eu acho que a democracia é o maior valor que a nossa Constituição nos legou, e nós precisamos defender a nossa democracia. Eu, após essa manifestação, inclusive, vou sair, devo voltar mais tarde para acompanhar os trabalhos. Queria cumprimentar Vitor pelas palavras. Não poderia ser diferente, uma palavra vindo do representante do Tribunal Regional Eleitoral. A decisão é do eleitor. O eleitor, a democracia direta é isso. E a desinformação, ela influencia demais a decisão do eleitor. Ela, de certa forma, ela desvirtua a democracia. Uma das finalidades da OAB é a defesa da Constituição e a defesa da democracia. Todos os dias a OAB trabalha esse tema. Neste momento, inclusive, nós estamos fazendo este evento, está tendo um outro evento sobre o tema democracia, organizado pela Escola Superior da Advocacia. É um evento que conta, inclusive, com a abertura do nosso vice-presidente, Luiz Viana, um baiano que honra a Bahia no Conselho Federal. Então, nós estamos, Pétria, todos os dias tratando desse tema. É um valor para a OAB realmente fundamental, a democracia. Quero cumprimentar o pessoal do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Nós temos uma comissão aqui também de combate à corrupção, não corrupção eleitoral, mas todo tipo de corrupção, e são valores que se complementam. Numa época de pandemia, por exemplo, a gente tem que tratar de transparência. Transparência nos gastos, transparências em todos esses temas, e a OAB tem feito esse trabalho junto ao poder público. Eu quero agradecer o convite e dizer que a gente segue à disposição para continuar junto com vocês, junto com todas as instituições que estejam sempre na defesa da democracia. Muito obrigado e bom evento. Eu que agradeço, doutor Fabrício, a gente vai voltar. Vamos fazer mais perguntas para vocês, para Vitor, para doutor Fabrício. Eu quero já aproveitar o gancho aqui, antes de entrar em questões que foram super importantes, levantadas como dúvidas, inclusive do TRE da Bahia. Eu quero, já que você levantou essa bola, eu queria jogar aqui para o doutor Luciano Santos, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, também uma reflexão para a gente já se munir dessa inspiração sobre a importância desse momento. Luciano, queria te dar bom dia e também falar, que você falasse para a gente também sobre as tuas inquietações nesse momento ainda mais peculiar. Se a gente tinha um momento peculiar em 2018 para as eleições, agora ainda mais, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse cenário que se desenvolve nesse ano de 2020, e também das inquietações em relação aos pilares da democracia e essa questão da desinformação em meio à pandemia. Queria uma análise tua também para a gente já se inspirar para falar também de ferramentas. A gente vai falar de tecnologia hoje, a gente vai coordenar aqui um pouco das ações e também das dúvidas dos participantes, mas já queria uma reflexão sua aqui hoje, para a gente dar o pontapé também nessa conversa. Bom dia, Luciano. Acho que o Luciano não está com a gente agora. Bom, daqui a pouco eu volto com o Luciano, tá? Porque eu tenho já uma questão aqui. Já estou aqui, Pétria. Oi, bom dia, Luciano. Tá, bom dia, meu microfone estava fechado. Aqui são as dificuldades aqui da tecnologia. Mas é normal. E é isso que eu falei, a gente está todo mundo aqui junto, surfando uma nova onda. Eu também estou super com tecnologia, mas também estou me adaptando aqui ao nosso formato. Mas você ouviu bem o que eu estava te pedindo? Ouvi, legal, sim. Perfeito.
Bom, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar com vocês. Eu queria registrar aqui a minha frustração de não estar fisicamente na Bahia. Estava sonhando com Salvador e estamos aqui agora tendo que fazer isso pela internet, mas é um prazer muito grande ver esse número grande de pessoas e ouvir aqui a todos, ouvir o Vitor. Ouvindo o Vitor, a gente vê como é importante esse grupo de servidores da Justiça Eleitoral. São pessoas abnegadas, que trabalham, que têm, assim, um envolvimento muito grande para a democracia, né? Diferente até de juízes, promotores, que também são importantes, mas que passam, os servidores sempre ficam, e são essa base da Justiça Eleitoral. Então, meu bom dia ao Vitor, e homenageando aí todos os servidores da Justiça Eleitoral, que são muito importantes. Também doutor Fabrício Oliveira, da nossa querida OAB, como ele disse, eles têm aí uma comissão de combate à corrupção, e o MCCE participa, e também temos duas representantes aí, a Dorimar é nossa representante aí na Bahia, que participa aí nessa comissão, nesse trabalho. E os nossos amigos de sempre aqui, o Douglas, Natália, Ariel, Tiago, Márcio, nossos parceiros ITE e Agência Lupa, que estamos aí nesse trabalho, rodando o Brasil inteiro para poder discutir a questão da desinformação, o combate à desinformação, e por que o MCCE se envolve num assunto como esse, né? O MCCE que fez a lei contra a compra de votos, a lei da ficha limpa, que são questões que desequilibram o processo eleitoral. E agora se vê nessa nova situação, que é as notícias falsas, uso de robô, uma forma de desequilibrar o processo eleitoral, tão grave como os outros dois que nós já citamos, que foram objeto até de lei de iniciativa popular, mas tem agora uma nova forma com tecnologia, e isso nós vimos escancaradamente que aconteceu na eleição de 2018, e não só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Associando isso a essa pandemia, essa crise sanitária que nós vivemos, que também é bombardeada de notícias falsas, quer dizer, esse é um problema crítico, um problema muito sério que a gente está vivendo, né? Então, aliando toda essa questão, hoje a gente só pode utilizar as questões que são serviços essenciais. E eu tenho dito que as eleições são um serviço essencial para a democracia. Por isso, estamos defendendo a realização das eleições, estamos cobrando que a justiça eleitoral possa estar ao tempo de realizar as eleições dentro dos prazos previstos e que a gente possa realmente efetivar a eleição. Por que isso? Imaginem a pandemia que nós estamos vivendo e a importância que tem os prefeitos nessa hora. Como é que você tem um chefe do executivo que tem a obrigação de cuidar de todos os problemas da cidade, a zeladoria, o problema da mobilização, o problema dos hospitais? Quer dizer, se não escolhemos bem o nosso chefe do executivo, a gente padece inclusive a vida de tão importante que é a escolha dos nossos representantes, sejam eles prefeitos, governadores, presidente da República, os representantes do Legislativo que acompanham e fiscalizam todo esse trabalho. Então, nesse quadro todo, a importância de estarmos aqui discutindo as eleições, porque vamos escolher os nossos representantes do Legislativo Municipal, das prefeituras, os nossos prefeitos, que vão poder conduzir as nossas cidades por mais 4 anos, né? Eu cito o exemplo de São Paulo. São Paulo, nós tivemos um prefeito eleito, ele saiu com 2 anos, ficou o seu vice. Então, não é só o prefeito, o vice também tem a sua importância, né? Então, escolher esses representantes é um processo muito sério, a gente tem que pensar muito bem nisso, e precisamos estar bem preparados. Então, a discussão hoje é exatamente essa: como que a gente consegue ter uma eleição igualitária, equitativa, onde as pessoas possam efetivamente participar, a gente possa ter renovação na política, com periodicidade, como determina a Constituição, e escolhendo bem os representantes para a gente não padecer, como muitas vezes a gente padece com os problemas que temos nas nossas cidades.
Então, acho que esse é o preâmbulo da nossa discussão. A gente vai ter tempo de perguntas e respostas, mas eu acho que esse é o ponto que a gente tenta trazer nesse debate. Nos juntamos como organizações para a gente poder discutir e oferecer também à Justiça Eleitoral nosso apoio, a nossa ajuda, para que nós possamos ter eleições mais transparentes, mais limpas e com boa tecnologia para que a população possa ter esse acompanhamento e essa participação. Por enquanto é demais, isso. Demais, Luciano, demais, demais. Eu quero já jogar agora a questão, né, para o manuseio, né, das notícias, né, para a realidade das redações, para a gente difundir a questão das eleições, o trabalho eleitoral, né, nesse período, mas também com o que a gente vem vivenciando com a enxurrada das informações falsas. E para isso, eu vou conversar agora aqui, eu quero chamar para a nossa roda de conversa amanhã a Natália Leal, ela é conteúdo da agência Lupa, e aí eu já jogo essa conversa com um dia, Natália, para você, te imaginar o nascimento das agências de checagem, né? E a importância dela no momento como hoje, porque eu acho que as agências, a Lupa em especial, mas as agências de uma maneira geral, se fazem tão importantes, assim como um TRE, assim como as nossas instituições, as agências de checagem hoje são também pilares da democracia, né? Queria que você contextualizasse isso um pouco para a gente, no contexto aqui da nossa conversa. Bom dia para você. Bom dia, Pétria, bom dia a todos que nos acompanham, a todos os colegas aí e amigos que já estão conosco nessa jornada aí há alguns meses, né? A gente vem discutindo essas questões relacionadas à democracia e à tecnologia e aos processos democráticos que a gente vem vivendo, né? E é muito bom, mais uma vez, poder estar participando desse tipo de discussão, né? Bom dia ao Vitor aí do TRE da Bahia e também ao Dr. Fabrício, que acredito que tenha nos deixado momentaneamente, Luciano, Ariel, Tiago, Douglas, todos que nos acompanham. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. A gente vem vivendo um momento muito peculiar, né, Pétria? Assim, já em 2018 a gente tinha uma ideia de que a gente teria problemas, né, ali na frente, mas a gente certamente não imaginava que seria desse tamanho que a gente está experienciando agora, né? E aí, quando eu tenho falado repetidamente sobre o surgimento da Lupa, porque nesse momento a gente acaba dando muitas entrevistas e discutindo muito as questões que dizem respeito ao trabalho que a gente faz, né? E quando a Lupa surgiu lá em 2015, a gente jamais poderia fazer uma previsão de que hoje a gente estaria no centro desse debate e com uma presença tão forte, né? Lutando aí contra esse processo de desinformação que acaba, como alguns mencionaram, né, prejudicando a nossa democracia também. Então, em 2018, a gente observou uma série de questões relacionadas à desinformação e a gente tem uma ideia aí de alguns pilares que foram problemáticos, né? Algumas questões de tecnologia, as questões relacionadas a redes sociais e internet. Mas agora, quando a gente olha no contexto da pandemia e como ela deve se processar aí para a eleição, provavelmente, né? A coisa tomou um vulto muito maior, né? A gente tem hoje uma gravidade muito mais intensa, assim, né? Do impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Então, eu espero que a gente possa discutir aí durante essa manhã um pouco isso e também trazer algumas lições que a gente tem aprendido aí nos últimos meses e que podem ser importantes junto com o que a gente já tinha vivido lá em 2018 para a gente ter uma eleição mais baseada nos nossos princípios constitucionais. Fantástico, fantástico. Eu já vou entrar, a gente está aqui justamente numa grande, uma amarração, né? Isso me faz muito feliz, porque é tudo muito conectado e é tudo muito profundo, e para mim também, como jornalista, hoje estar aqui participando com vocês, gente, não tem preço, isso aqui é fundamental, eu fico muito feliz que a gente possa estar aqui
e com tantas pessoas na sala participando também, eu lembro a vocês que podem ir mandando perguntas para a gente, tá? No chat, a gente vai ter uma hora aqui para abrir para as perguntas, e já trago aqui uma das inquietações, um dos assuntos que foram enviados para a gente pelo TRE da Bahia, é justamente a dúvida de como a tecnologia pode nos ajudar a enfrentar a desinformação. É claro que essa é uma pergunta, acho que, assim como o trabalho da checagem das informações, quais são as ferramentas para potencializar isso? Então, eu já quero chamar aqui para a nossa roda de conversa também o Tiago Rondon, que é co-diretor do Instituto Tecnologia e Equidade, para que possa nos ajudar, Tiago, a entender essas ferramentas. A gente queria já que existisse um robô, né, muito potente, uma inteligência artificial que pudesse ajudar a gente a, enfim, checar todas as informações, né? Mas eu não sei, acho que a gente ainda não tem isso. Mas me conta um pouco sobre as ferramentas hoje, que inclusive podem ser usadas pelos TREs, pelos órgãos públicos, né? Não sei se isso é possível, como é que é feita essa interface, para ajudar a gente nessa checagem, nessa apuração, nas denúncias também que chegam, né? Isso também é muito importante. Me dá um pouquinho o panorama, o cenário tecnológico em relação a esse assunto. Bom dia, Tiago. Bom dia, Pétria. Bom dia a todos. Muito bom estar com vocês todos aqui, em nome do Instituto Tecnologia e Equidade. Nós ficamos muito felizes em estar participando de um evento como esse. E já entrando um pouco mais na pauta, todo dia nós aprendemos uma coisa nova sobre esse assunto, né? E hoje a fala do Vitor, eu achei incrível, sobre a questão da liberdade do voto e a desinformação. Vitor, você compilou muito bem, acredito que o espírito, com relação a isso tem tudo a ver com tecnologia, né? Há 30 anos atrás, mais ou menos, a internet provavelmente foi uma das maiores invenções da humanidade, depois das cidades, né? Que nós fizemos juntos, criamos juntos, né? Hoje é uma grande rede de conhecimento. Metade da população mundial já tem acesso ativo à plataforma. Nós estamos construindo plataformas como o Wikipedia, né, e diversas outras. E na democracia, o que começou, que muitos estudiosos com relação à tecnologia chamam de utopia cibernética, ou seja, onde todo mundo ia ter voz, todo mundo ia poder contestar, todo mundo ia poder trocar informação. Nos últimos anos, nós estamos vivendo essa distopia cibernética, que está com uma enxurrada de desinformação, e agora, no momento em que nós estamos isolados, né, vem o questionamento sobre se a tecnologia está ajudando a matar a democracia ou está ajudando a reinventar a democracia. Eu sou um otimista, eu acredito que a tecnologia está ajudando a reinventar. Diversos ganhos foram feitos, inclusive aqui no Brasil. É bom dizer, né, nós tivemos a Lei de Acesso à Informação, que hoje exige dados estruturados e digitais com relação ao acesso aos governos. Nós hoje temos uma participação popular cada vez mais forte, e acredito que esse olhar com relação ao uso Tá mudo. Pronto. Aqui, pronto, entrou. O meu tá aberto e o do Thiago tá mudo. Tá aberto o Thiago agora. Ah, tá. Então, acredito que um dos receios que nós temos agora com relação ao uso de tecnologia... De novo. Alguém está desligando o meu... Acho que parece... Bom, eu vou ficar aqui com ele aberto. O que eu queria comentar com vocês, né? Hoje à tarde nós vamos ter um treinamento sobre bots e trolls. Nós vamos fazer uma abordagem sobre as principais ferramentas no mundo e no Brasil, para que todos possamos utilizar para monitorar redes de difusão, bots e trolls, e por que os seus motivadores.
E a nossa questão é que nós possamos evitar uma tecnocracia, onde pessoas que buscam e que tenham conhecimento técnico de tecnologia sejam as novas vozes, né? Nós precisamos que todos sejam as vozes dentro dessas redes. Então, um bom evento a todos, estou super à disposição e é um prazer estar aqui com vocês. O microfone está desligado. Abrir. Tava tentando abrir. Eu quero também fazer uma pergunta agora para os nossos convidados aqui hoje. A gente também tem e agradece a presença do Dr. Cláudio Alberto Guzmão Cunha, procurador da República do Ministério Público Federal, que também vai engrandecer muito esse nosso debate, né? A gente tem aqui várias frentes da nossa sociedade, da sociedade civil, nessa busca por um aprimoramento justamente da nossa democracia, das nossas eleições. Dr. Cláudio, muito bom dia, muito agradecidos nós estamos aqui pela sua presença nesse nosso encontro de hoje, e como para todos, né, junto com o bom dia, eu também já quero deixar minha pergunta: qual é a principal preocupação, ou as preocupações nesse momento do Ministério Público em relação a esse momento que a gente vive, já focando na questão das eleições, talvez até com a experiência de 2018, quais são as expectativas para esse ano agora de 2020 em relação a toda essa bagunça, o que deve vir como denúncia, quais são as preocupações e também quais são as principais preocupações do Ministério Público em relação a esse período, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimento você, Petra, e extensivo aos demais participantes do debate. Olha, inicialmente eu vou, como o tema central é desinformação, eu tenho que falar a verdade, né? Não vou aqui lançar já uma desinformação. Eu vejo o seguinte: dentro desse conjunto de atores envolvidos nesse tema, eu reputo que tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário é o que estão num degrau um pouco abaixo, porque como a solução passa necessariamente por instrumentos tecnológicos e depende do envolvimento dos diversos atores, partidos, coligações, as plataformas digitais, o Judiciário nem o Ministério Público tem esse controle em relação aos propósitos, às iniciativas desses outros setores cuja intervenção é imprescindível para que se alcance algum êxito, ao menos em minimizar, né, em reduzir os impactos nocivos da desinformação no processo eleitoral. Hoje nós temos um problema concreto, qual seja essa desinformação acelerada, potencializada nas eleições, sobretudo por meio da propaganda na internet. E o que ocorre na prática? O judiciário, ele só age por provocação. É necessário que haja um pedido específico de alguém que está se sentindo vítima daquela propaganda enganosa. O que caracteriza a desinformação? Uma iniciativa deliberada, intencional, no sentido de disseminar uma informação inexata, inverídica ou manipulada, e assim influenciar a vontade do eleitor, no caso de um processo eleitoral, como o Vitor colocou imediatamente lá na sua palavra inicial. O eleitor, ele supõe que está decidindo livremente, mas não está, porque ele está pautado em informações equivocadas, distorcidas, como eu disse, deliberadamente manipuladas ou com conteúdo inexato. E dentro desse ambiente virtual, o grande complicador é essa disseminação involuntária consequente ou subsequente. Então, porque hoje nós não estamos diante de meras opiniões pessoais.
na verdade, nós estamos diante de uma operação de informação, no caso de desinformação. São grupos montados, voltados exclusivamente a trabalhar conteúdos, inclusive verdadeiros, manipulando-os ou distorcendo-os, com o objetivo de influenciar a vontade do eleitor. Agora, você observe como o judiciário pode atuar nesse campo, já que ele depende de uma provocação sempre de alguém que está se sentindo lesado, ou do Ministério Público quando atua em prol da coletividade. Não existem, o judiciário não pode, por exemplo, e é o que essa discussão já surtiu, já surgiram especulações nesse sentido, você não pode simplesmente abolir o instrumento. O instrumento da divulgação, até a liberdade de expressão, é invocada de maneira ilegítima para legitimar o que a pessoa quer falar ou pretende falar. Enfim, os problemas para o Judiciário e para o Ministério Público são todos. Os partidos e candidatos, eles têm um objetivo, é a vitória nas eleições. Então, eles estão pouco se importando com de se valer de determinados expedientes. Então, eles se valem. Os atores econômicos envolvidos, eles querem obter o maior ganho naquele período, aumentando os links, aumentando os acessos. Então, e outra coisa, que é um complicador que eu levanto aí para os senhores. Embora as ações preventivas, educacionais sejam relevantes, elas só vão produzir resultado no médio e longo prazo. No curto prazo, nós não vamos experimentar um êxito nesse tipo de iniciativa. A atuação preventiva, por exemplo, das próprias plataformas, o Facebook, as empresas que dominam o WhatsApp e outros aplicativos dessa ordem. Por quê? Porque na área eleitoral há um detalhe muito relevante. Só o juiz eleitoral pode afirmar que aquele conteúdo é inverídico, ou, sendo verídico, ele foi manipulado de forma a distorcer um resultado, ou a vontade do eleitor. Então, você não pode, a Justiça Eleitoral, por exemplo, transferir para as empresas esse exame de conteúdo, sob pena de dizer que está liberando a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão. Então, são inúmeros os complicadores envolvidos nessa temática e que tornam as ações promovidas, tanto pelo Ministério Público como pela Justiça Eleitoral, como algo que soluciona demandas específicas, pontuais, episódicas. Nada que venha efetivamente solucionar ou minimizar o impacto da desinformação de modo amplo e coletivo. Então, essas são as minhas palavras iniciais, e dizer que a preocupação inicial nossa, hoje, do Ministério Público, é compreender esse fenômeno, entender os seus atores, a sua estrutura, que é sistêmica, os seus comportamentos, a fim de viabilizar um combate também em caráter sistêmico. Porque se nós continuarmos atuando pontualmente, ainda que a Justiça Eleitoral seja uma justiça célere, eu acredito, inclusive, que o modelo da Justiça Eleitoral poderia ser replicado para outros âmbitos da Justiça, porque nós conseguimos, dentro de um cenário caótico, conduzir a bom termo as eleições, com um número de ações enormes, julgadas em curto intervalo de tempo. Só que essas ações tradicionais, esse modelo tradicional de enfrentamento desse fenômeno, não vai surtir o efeito positivo, eliminando a nocividade da desinformação na formação da vontade do eleitor. Então, essas são minhas considerações iniciais. Dizer que a atuação do Ministério Público hoje é voltada no sentido maior de envolver os promotores, conscientizá-los a investigar esse sistema de modo conceitual. Hoje nós atuamos de uma forma muito pouco profissional, essa é a verdade.
Então, esse é um grande desafio, né, doutor Cláudio? Esse é um dos desafios que a gente tem. E só para deixar claro, você acha que nesse contexto, então, as empresas, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Twitter também, essas empresas também elas têm que estar em conjunto com essa ação nesse combate, tanto na conscientização, na informação veiculada, como também no volume de informação, é isso? Porque o que é que ocorre? Você não pode transferir para as empresas um juízo de valor do conteúdo da informação. Por exemplo, é diferente de crime. A pedofilia é crime. Então, o Facebook ou qualquer outra plataforma dessa, identificando que naquela mensagem tem imagens de crianças em situações que caracterizam exploração sexual, ela é obrigada a reprimir aquela conduta. Só que na área eleitoral, se eu dar um exemplo, uma faixa colocada numa praça pública, hoje, a prefeitura pode ir lá e retirar de algum pretenso candidato. Na época das eleições, a prefeitura não pode fazê-lo, porque ela tem conteúdo eleitoral e só o juiz eleitoral pode afirmar que aquela propaganda é ilícita e determinar a sua remoção. A mesma coisa podemos transformar para o ambiente virtual. Por exemplo, se você atribui, confere à empresa o exame de conteúdo para dizer, olha, isso é inverídico, isso aqui é ofensivo e injurioso a um determinado candidato, que existem propagandas que elas são criminosas. Por exemplo, se eu faço uma propaganda do proselitismo ao nazismo, se eu faço uma propaganda eleitoral em língua estrangeira, essa é uma conduta criminosa que as próprias empresas podem cercear ali imediatamente. O que eu acredito possível? Uma articulação, mas, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Telegram, identificar, por exemplo, o uso de robôs e abortar a disseminação daquela informação, porque ela está se valendo de um expediente eletrônico, de um expediente de tecnologia que potencializa o alcance a inúmeros milhares de destinatários. Então, por exemplo, aí é uma atuação que pode se dar preventivamente. Mas o grande complicador é que a Justiça Eleitoral não pode dar uma carta, um cheque em branco às empresas, para que elas efetuem. Então, esse é um complicador. Olha, só há complicadores. Os partidos e coligações e candidatos estão preocupados com o quê? Com a vitória nas eleições. Eles se valem de qualquer expediente, porque o objetivo deles é esse. Se você é convidado e disser, olha, vamos evitar, não usem sua militância para isso, no discurso eles vão dizer que orientam, mas na prática eles querem obter o resultado final positivo. As empresas querem obter resultado econômico. Então, a Justiça Eleitoral, ela e o Ministério Público ficam numa posição isolada com alguns órgãos da sociedade, como a instituição aqui patrocinada por Dr. Luciano, que objetiva realmente salvaguardar o quê? Os pilares da democracia, que é uma escolha feita pelo eleitor com base nos elementos fidedignos de informação, e não elementos falsos, inexatos ou manipulados. Na prática, só há complicadores. Não há, e eu não vislumbro, porque o ministro Fux, quando presidiu o TSE nas eleições de 2018, disse que o TSE ia combater, ia fazer. Eu não acredito que a solução seja nem legal, porque imagine, como é que você vai projetar numa lei iniciativas que atribuem a uma empresa o exame de conteúdo de decisões? Ou você vai prever numa lei uma narrativa daquela conduta que impeça a burla subsequente. Porque, inclusive, hoje o que nós temos são formas de você burlar. Hoje nós vemos ao do primeiro escalão do governo patrocinando ações que, em tese, aparentemente são legais, mas o seu propósito é de desvirtuar a aplicação da lei. Agora, você imagine isso com esses instrumentos que hoje as pessoas, de modo involuntário, de modo até ingênuo, repassam informações falsas, sem um critério, porque a mídia tradicional tem perdido cada vez mais espaço para esses outros meios de comunicação entre as pessoas. As pessoas não se preocupam em certificar a origem, a fonte, minimamente
E isso tem gerado esse absoluto descontrole. E você verifica que isso ocorre em países com um nível de informação da sociedade maior do que o nosso, um nível de envolvimento tecnológico maior do que o nosso. Aí você imagina isso reproduzido no Brasil. Você acredita que vai ter alguma solução no médio e curto prazo? Eu não me julgo. Então, nós vamos ter que enfrentar isso e projetar soluções também no médio e longo prazo, porque no curto prazo eu sou muito cético. Doutor Cláudio, perfeita sua fala. Eu acho que é inquietadora e necessária, super necessária. Eu acho perfeito. Eu estou aqui desesperada para passar aqui tudo que você está trazendo para o Thiago Rondon, porque eu acho que a gente pode pensar um pouco. O que me vem um pouco a imagem à cabeça quando você fala isso é que a gente já tem uma escala de desinformação em nível digital, robótico, e a maneira da gente apurar é analógica ainda, ela está muito aquém, né? A imagem, ela é como se tivesse um cavalinho ali, né, para um grande monstro digital, um robô enorme, e a gente se sente ali naquela disputa de Davi e Golias. Eu acho que é um pouco essa a imagem que eu senti da tua fala, e antes de jogá-la, porque eu acho que ela é perfeita para a gente jogar para o Thiago Rondon e também para a Natália, no sentido do volume, mas eu quero muito também trazer para a conversa, que eu acho que vai ser muito complementar aqui, com o Jaime Barreto, ele é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O Jaime está aqui com a gente. Jaime, bom dia. Quero saber se você está me ouvindo. Eu quero jogar também essa questão para você a respeito da análise, né? Como é que a análise ela é feita, se vocês também sentem isso dentro do tribunal, diante do volume do que chega para vocês também. Se você sente também no âmbito do trabalho, esse trabalho tão importante que vocês fazem, se também o volume ele é muito maior do que a gente tem a capacidade, vamos dizer assim, humana, tanto para encaminhar quanto para discernir. Como é que você vê os desafios, Jaime? Bom dia, prazer de estar com você aqui hoje. Bom dia, Pétria, bom dia a todos. Queria mandar um abraço especial para meus colegas do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, também ao meu amigo Dr. Cláudio Guzmão, que é sempre brilhante nas suas explanações, ao Dr. Fabrício também, né, que teve que sair, ao professor Yuri Almeida, que também é um especialista aí na matéria, que está acompanhando aqui também esse debate. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer o seguinte: o direito eleitoral ele existe para garantir normalidade e legitimidade da vontade do povo. Ou seja, garantir que não existirá nenhum tipo de fraude no processo de votação e de apuração das eleições. E isso, de alguma forma, nós temos conseguido ao longo dos tempos, né? A gente saiu da ideia da eleição a bico de pena, lá da República Velha, e hoje a gente tem a urna eletrônica, tem a biometria, garantindo uma celeridade na apuração e também uma segurança no resultado, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre tem que lembrar que a Justiça Eleitoral sempre esteve na vanguarda da tecnologia, ou pelo menos há um bom tempo, né? Desde a década de 90, pelo menos, quando a urna eletrônica foi disseminada, e hoje o Brasil é um exemplo para o mundo, né? Em relação à organização das eleições. Mas o grande desafio, realmente, da Justiça Eleitoral, da democracia, é a legitimidade. O que é que significa isso? Significa garantir ao eleitor total autonomia e liberdade para decidir, sem qualquer tipo de pressão, sem abuso de poder, não é? Sem informação falsa. Esse é o grande objetivo do direito eleitoral. E aí, o tema que a gente está debatendo está justamente no cerne disso tudo. E qual é o grande problema? Esse objetivo ele é tão complexo que a própria legislação, por exemplo, não define com precisão o que é abuso de poder político, o que é abuso dos meios de comunicação social. Né? A legislação não é muito clara em relação a isso, porque justamente a gente tem que interpretar cada caso, né? Caso a caso, caso concreto, a situação específica. E a gente tem acompanhado o curso aqui nas aulas e tem observado muito a questão do pensamento sistêmico, que o doutor Cláudio falou. Né? A Justiça Eleitoral, assim como o Ministério Público Eleitoral, são apenas pequenas peças nesse jogo, que tem muito pouco a realizar, vamos dizer assim, no sentido de acabar com as fake news, por exemplo, como já chegou a ser anunciado no passado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, o ministro Luiz Fux,
nas eleições de 2016, no 2018, perdão. A gente teve um grande problema naquela época. O doutor Cláudio me acompanhou em algumas reuniões que nós tivemos em escolas, o Vitor também, em tentar desmistificar essa ideia de que a justiça eleitoral seria capaz de acabar com as fake news e resolver de uma vez por todas esse problema, porque é um problema muito complexo. E uma coisa que eu gostei muito na fala do doutor Cláudio é a seguinte: os atores do processo, nem todos eles, estão imbuídos, estão interessados em acabar com o problema. Muito pelo contrário. Tem um livro que eu gosto muito, de um cientista político chamado Anthony Dawes, que é a Teoria Econômica da Democracia, onde ele fala justamente que os diversos atores da democracia agem como se estivessem no mercado, cada um defendendo os seus interesses. Os políticos, os deputados, os candidatos, os partidos políticos querem buscar o voto. O eleitor também, de alguma forma, quer buscar alguma vantagem pessoal. Então, nesse sentido, vários são os fatores que terminam convergindo para a desinformação, para a mentira. Eu sempre costumo dizer que a mentira faz parte da humanidade. A mentira é mais velha do que o mundo. O que nós temos hoje de novidade são os meios de comunicação social mais disseminados, né, através principalmente das redes sociais. É interessante e até irônico que, há algum tempo atrás, o grande debate que se tinha na ciência política, um dos grandes debates, né, era a questão do controle, isso na comunicação também, né, você que é jornalista, a questão da necessidade de controlar, de alguma forma, os meios de comunicação, porque eles seriam elementos de disseminação, de manipulações de informação. E hoje, por incrível que pareça, a gente tem que buscar uma certa salvaguarda, justamente dos meios de comunicação tradicionais, porque esses meios outros disseminados estão, muitas vezes, promovendo realmente a desinformação. Não são todos, né? Mas são atores importantes dentro desse processo que vem estabelecendo um cenário caótico. Por outro lado, a justiça eleitoral ela tem que ter uma atenção muito grande a um problema que foi também salientado aqui pelo doutor Cláudio. A gente não pode querer também controlar de uma forma excessiva a liberdade de expressão. Claro que o doutor Cláudio fez uma provocação, nem tudo pode ser considerado liberdade, não é? Mas, por outro lado, por exemplo, censuras prévias a qualquer tipo de fala violam a própria Constituição Federal, não é? Violam o Estado democrático de direito, quebram a legitimidade. Desde lá do século XVIII, John Stuart Mill já falava na necessidade da informação ser disseminada e contraposta. Eu acho que esse é o grande caminho. A partir do momento em que a mentira surge, nós temos meios de tentar desmenti-la. Então é aquela história, a justiça eleitoral não vai conseguir acabar com a desinformação. É impossível, porque os próprios atores do processo democrático querem que a mentira exista, e ela vai existir. É da natureza humana. Mas o que nós podemos tentar, de alguma forma, é reduzir o impacto dessas mentiras, não é? Para tentar, de alguma forma, preservar a legitimidade democrática. Esse é o grande desafio que nós temos, não é? Conseguir ponderar a liberdade de expressão, a própria dinâmica da democracia, sendo realista. Eu não sou uma pessoa utópica, não é? Isso aí, perfil pessoal. Eu sou muito mais pragmático, como o doutor Cláudio também, eu conheço ele, sei que ele pensa dessa forma, né? A gente não pode ser sonhador, mas a gente tem que sonhar de alguma forma, né? Uhum. Agora, sonhar com os pés no chão, observando qual é o papel de cada um, onde é que a gente pode atuar como um elemento também de combate a essa desinformação. A justiça eleitoral pode ter esse papel, mas sempre resguardando tanto a justiça eleitoral como o Ministério Público, o próprio Estado democrático de direito, a democracia, né? E também atuando dentro dos limites constitucionais, como o doutor Cláudio bem colocou. A justiça eleitoral ela não pode atuar de ofício, vamos dizer assim, sem ser provocada na maioria das vezes. Ela precisa da provocação. Então, a sociedade civil tem um papel muito importante, né? O movimento de combate à corrupção eleitoral que está aqui presente, a imprensa, não é? Em tentar fazer a checagem desses fatos, porque é aquela história, a mentira sempre vai acontecer. Mas quando a mentira é desmentida logo a seguir, ela perde a credibilidade, aquela fonte mentirosa perde a credibilidade. É só a gente observar. Existem alguns blogs, por exemplo, famosos hoje, que já estão totalmente sem credibilidade,
pelo menos para grande parte do público. Claro que uma parte do público continuará a acreditar nesses blogs, não tem jeito. Até o nível educacional dos eleitores, né, o nível de informação vai variar. E aí eu volto a Antônio Dawes, mais uma vez, nesse livro, Teoria Econômica da Democracia, ele fala uma coisa muito interessante. Democracia tem um custo, não é o custo apenas financeiro, é o custo da informação. Imaginem aí, nós estamos aqui, por exemplo, o dia inteiro hoje, buscando informação, buscando aprender, buscando debater, mas é todo mundo que tem esse tempo, é todo mundo que tem esse interesse. A vida é muito complexa, Max Weber já falava do desencantamento do mundo. O mundo é segmentado, a tendência do mundo moderno é que cada um se preocupe com seus interesses, suas necessidades mais próximas, seu trabalho, sua família, e a eleição, a desinformação é a última coisa. É uma coisa bem interessante em relação a isso, que alguns autores falam, não é? Por exemplo, Jason Brennan, que escreve um livro criticando também essa era da democracia, ele chega a defender uma ideia de epistocracia, não seria uma democracia, mas uma democracia elitista. Todos nós somos extremamente ignorantes em alguma coisa. E o mundo complexo da informação, quem lê tanta notícia, já dizia Caetano Veloso, né, faz com que a gente não tenha realmente tempo e condição de buscar a checagem de todas as informações. Então, por mais que a Justiça Eleitoral atue, nós teremos sempre dificuldades, né, para combater esse processo, e é um processo interminável. Nós não conseguiremos, na verdade, nunca acabar com a fake news, acabar com a mentira. O máximo que a gente pode fazer é tentar atuar dentro das nossas responsabilidades para reduzir esses impactos. Agora, o pessoal está adorando aqui, a audiência está adorando as indicações de livro, inclusive o nosso querido Douglas aqui, Silveira, da Lupa, está colocando aqui, colocou de novo aqui para vocês a indicação do livro que o Dr. Jaime Barreiros deixou aqui para vocês, ele falou algumas referências aqui, muito bom. Eu quero jogar essa reflexão, antes de jogar para o Tiago e para a Natália, só para o Dr. Luciano, do MCCE, também inquietado com a fala do Dr. Cláudio. Luciano, o que você acha também a respeito desse momento? Eu também friso essa questão que me deixou também inquieta, a médio e longo prazo, o Dr. Cláudio acredita que é o processo que tem que ser feito, mas no momento presente é muito difícil você ter algum tipo de controle pelo cenário que a gente tem agora. Também como é que você vê essa questão? Oi, Pétria. Olha, primeiro dizer que não podia ser diferente, né? Discutir nesses assuntos com o pessoal da Bahia, o nível só podia ser esse, nesse altíssimo, nível ótimo altíssimo. Que nós estamos participando. E a fala do Dr. Cláudio Guzmão, que eu aproveito para cumprimentá-lo, né? A gente não consegue cumprimentar todo mundo ao mesmo tempo aqui, porque a gente não tem a visualização, então é mais difícil, mas Dr. Cláudio Guzmão, do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal é nosso parceiro em todos os estados, a gente tem feito um trabalho muito junto, inclusive no TSE, e realmente as colocações deles são muito próprias. Aliás, eu queria comentar, na sexta-feira, nós tivemos, eu sou de São Paulo, né, e nós tivemos aqui em São Paulo uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público Estadual, exatamente sobre eleições 2020, está lá, inclusive, no YouTube do Ministério Público do Estado de São Paulo, que dá para acompanhar lá o debate, um debate também muito interessante e importante, onde a população pode ir numa audiência pública e discutir todas essas questões, levar sugestões, levar inquietações, e a forma como a gente faz essa relação da Justiça Eleitoral com o Ministério Público e com a sociedade. Buscar soluções para essas questões. E é exatamente isso que nós estamos fazendo com essas organizações, né? Quando nós discutimos aqui o desequilíbrio do processo eleitoral através da desinformação, com o Instituto de Tecnologia e Equidade, que tem lá uma cartilha sobre a questão sistêmica, e que a Bahia, inclusive, é um dos estados que está participando de um curso mais intenso sobre a questão da desinformação, para buscar soluções, e as soluções
elas não são de curto prazo, e realmente foi citado a questão 2018, aqui no entendimento nosso, em 2018, o TSE acabou ficando muito distante dessa questão, apesar do ministro Fux ter dito que o TSE resolveria e faria todas essas questões, mas questões práticas que poderiam ter sido tomadas não foram, especialmente no que tange essa questão das plataformas, que acho que agora com o GT que foi criado, né, um grupo de trabalho que foi criado pelo TSE para combater a desinformação, o MCCE está lá, o ITE, a Lupa também participa desse GT, exatamente para buscarmos as soluções e tentarmos resolver essas questões. Então, acho que as colocações são perfeitas, o doutor Jaime Barreiros também faz algumas colocações interessantes, citou os livros aí, eu tenho lido também algumas coisas interessantes, né, eu estou lendo agora o Povo contra a Democracia, do Yasha Monk, também são questões inquietantes, a gente vive esse problema no mundo inteiro, né, o problema da desinformação, o avanço de grupos que são mais radicais, né, e todas essas questões que estão acontecendo no Brasil, que a gente tem que aprender com isso e conseguir. Agora, eu só discordaria do Dr. Jaime no sentido do otimismo, né? Ele é pragmático. Eu, como advogado e trabalhando na área eleitoral também, eu também sou muito pragmático, mas, ao mesmo tempo, sou muito sonhador, e dou o exemplo da Lei da Ficha Limpa. Quando nós começamos a Lei da Ficha Limpa, lá no Congresso dizia o seguinte, era mais fácil um boi voar do que a lei ser aprovada. E aí, depois, o que foi dito é que o boi voou, né? Então, às vezes, a gente faz boi voar também. Então, Ô, Luciano, às vezes assim, é otimista e chato, né? É aquele cara chato que não desiste nunca. Não desisto nunca. A gente vai, e realmente era uma missão muito difícil. Nessa questão da desinformação, é um pouco mais complexo, que é a questão de tecnologia, coisas que a gente não consegue acessar de forma, assim, visual, fácil, né? É um problema muito mais complexo, que a gente não consegue ter controle. Mas tem mecanismos, o exemplo que a gente cita do México sempre, o México teve esse problema, fez lá um gabinete de crise, colocou o Facebook, Twitter, WhatsApp, colocou todo mundo junto, fez um trabalho em conjunto com a Justiça Eleitoral, com o Instituto Eleitoral lá do México, nós trouxemos, inclusive, o Gonçalo, que é o presidente do Instituto Eleitoral, discutimos bastante isso na eleição 2018. Então, eu acho que a gente tem caminhos, contamos com a participação sempre presente do Ministério Público, porque o cidadão não tem capacidade postulatória, ele depende do Ministério Público, junto com partidos, coligações e candidatos, mas eu acho que a gente tem um caminho para trilhar e muita coisa para fazer hoje. Agora, temos que preparar isso, com certeza, para o futuro, a médio e longo prazo, como diz o doutor Cláudio, porque realmente a questão é muito complexa. Eram essas minhas inquietações aí. Perfeito, Luciano, perfeito, inquietações importantíssimas, inclusive gosto muito desses exemplos que você traz, acho que é importante a gente ver em perspectiva também o que outros lugares do mundo estão fazendo, também com desafios iguais, né, mas aí tentando montar os seus gabinetes. Eu lembro que até quando a gente gravou o documentário, tinha uma ideia dessa com a Fundação Getúlio Vargas, de uma sala de crise, né, para detectar o uso dos robôs, o volume da desinformação, e por isso que eu quero que a Natália Leal, diretora de conteúdo da Lupa, volte aqui com a gente, para também, diante das observações do Dr. Jaime, do Dr. Cláudio e agora do Luciano, Natália, como é que a gente pode desenhar? De novo, a minha inquietação também, ela sempre vem, eu começo, até como jornalista, eu começo a ficar aflita, porque eu falo, meu Deus do céu, é muita coisa para a gente apurar, humanamente impossível. E como é que você tem mapeado, como é que a própria Lupa tem mapeado e também atuado nesse sentido? A gente, como bem colocaram aí o doutor Jaime e o doutor Cláudio, a gente está trabalhando com um volume muito grande, né, de informação e muitas coisas que surgem novas todos os dias, né? É óbvio que a quantidade de desinformação ela é um complicador nesse momento, né? Mas eu fico muito feliz, é um alento para mim ver esse discurso que a Lupa tem feito já há tantos anos sobre o quanto a desinformação é prejudicial à nossa sociedade e sobre
a gente discutir vias educacionais para superar isso, né? Ver esse discurso sendo encampado aí por outras instituições, e a Justiça Eleitoral é uma instituição super importante, né, dentro desse contexto. Isso é uma alegria para mim, é quase como um carinho, né, ouvir outras pessoas também encampando esse discurso, porque claro que a gente sabe que não vamos resolver o problema sozinhos, não é? Acho que a grande chave que a gente precisa virar nesse momento, como o Luciano também bem mencionou, é uma chave de colaboração, né? Uma chave de estarmos unidos, né? Todos alinhados num mesmo discurso e percebendo esse problema como realmente um problema muito grave e que precisa ser atacado, e trabalharmos juntos nesse sentido, né? O México é sim um exemplo. A gente teve lá uma situação em que os verificadores de fatos também estavam no centro dessa discussão, né? Juntamente com a Justiça Eleitoral, né? O Instituto Nacional Eleitoral, e juntamente com as plataformas. Elas têm sim a sua responsabilidade, né? A gente vem observando o volume de peças de desinformação. Ele vem crescendo desde 2018, né? A gente tinha, em 2018, uma quantidade muito grande de desinformação, mas, em geral, centralizada em pequenos núcleos, né? Eram os mesmos assuntos sobre os quais circulavam as mesmas peças de desinformação, e o que a gente tem visto é um refinamento desse processo, né? Cada vez mais peças de desinformação surgindo e sendo alimentadas por atores políticos importantes, por pessoas que têm relevância dentro da sociedade, e é óbvio que isso vai confundindo a cabeça do eleitor, né? Então, nem a lupa tem a fórmula, eu acredito que a Justiça Eleitoral também não tenha, então a gente precisa trabalhar juntos para que isso seja, de alguma forma, esse cenário seja melhorado, né? O doutor Cláudio muito mencionou a questão educacional, né? E também algumas questões relacionadas à liberdade de expressão, e eu particularmente entendo que a liberdade de expressão ela não pode ser uma salvaguarda para condutas criminosas, né? A gente já tem hoje dentro do arcabouço jurídico brasileiro algumas questões relacionadas a isso, e é óbvio que a gente precisa seguir sempre a via constitucional. A Constituição é o que deve nos reger em todas as nossas condutas, tanto como jornalistas, mas também como sociedade, né? Mas a gente precisa ficar atento às questões da liberdade de expressão que extrapolam, né, algumas condutas criminosas, né, que acabam se encontrando nisso. A gente tem hoje uma grande confusão, e acho que isso é potencializado pelas redes sociais, sobre o que é liberdade de expressão, o que é liberdade de opinião, o que é liberdade de imprensa. Acho que a gente teve um processo de evolução na forma de comunicação das pessoas que a nossa sociedade, com os seus processos educacionais, não acompanhou. Então, a gente precisa novamente aprender algumas coisas sobre o que é o mundo que a gente está vivendo, né? Então, se comunicar por redes sociais é importante. A gente tem nelas uma ferramenta fundamental, né, para o que a gente vive hoje, mas ali acontecem algumas situações que as pessoas não estão preparadas para enfrentar. E eu acho que a gente só vai conseguir sair disso, ainda que seja a médio e longo prazo, doutor Cláudio, se a gente olhar para o processo educacional que começa lá no jardim de infância, que começa lá atrás. Então, é óbvio que essa não é uma solução para agora, mas é uma solução que tem que estar no nosso horizonte, porque a gente precisa ter esses dois processos ao mesmo tempo, eu acredito, Petra. A gente só vai sair desse momento que a gente está se a gente hoje fizer um trabalho de colaboração, fizer um trabalho em que a gente consiga pensar junto esse momento, e essa oportunidade é ótima para a gente fazer isso, né? Mas, assim, a gente pensar junto como jornalistas, como pessoas que estudaram para fazer isso, né? E para combater a desinformação, e também como que a justiça pode trabalhar junto com o jornalismo, mas, do outro lado, a gente precisa aprimorar os processos educacionais do Brasil. A gente só vai sair disso pela via educacional.
Nossa, é perfeito, Natália, isso que você está falando. Eu quero só, falar para vocês que estão aqui na nossa audiência que mandem perguntas, tá? Vocês podem mandar, eu vou daqui a pouquinho abrir para mais perguntas aqui para essa nossa mesa, essa nossa banca. Gente, eu estou adorando. Primeiro, assim, não quero nem falar sobre a qualidade desse debate, que está incrível. Que manhã, que maneira boa da gente começar a semana com essa reflexão. Quando você fala isso, Natália, aí eu estou falando mais como jornalista, quem está no hard news, quem está no dia a dia, né? A gente observa aí um crescimento, inclusive desses filósofos que estão mais na mídia hoje em dia. Eu acho que vem justamente nesse ponto que você está falando, que é educação para massa de conceitos mais éticos. Não a gente precisa discutir ética no café da manhã. A gente precisa discutir ética na hora do almoço, né? Então, acho que você vê como a sociedade ela é realmente fascinante a gente observar esses movimentos. Eu quero jogar para o Tiago agora, Tiago Rondon, do ITE, do Instituto Tecnologia e Equidade, tudo isso aqui que levantaram aqui, desde o Vitor, as inquietações no começo aqui, o Jaime, o Dr. Cláudio, o Luciano, agora a Natália, eu vou jogar para você, Tiago, porque sobrou para tecnologia. Me fala um pouco, eu queria, antes de você, contar um pouco para a gente, se você tem alguma dica nesse sentido. A gente falou aqui de detecção de robôs, por exemplo, né, de coibir esse uso massivo de robôs. Isso é possível? Essa é uma questão. A outra questão que eu tenho também para você é, agora, nesse período de coronavírus, nesse período da Covid, teve ferramenta que auxiliou nesse combate à desinformação? Como é que vocês observaram isso? Porque no caso que a gente está vivendo agora, desinformação mata, né? Desinformação, a gente vê o poder que ela tem nessa sensação de total falta de âncora que a gente tem hoje. Para onde eu vou, né? O que eu faço? O que é o certo? A gente não tem mais essas referências. Imagina na hora de votar, né? Então, assim, se a gente de um lado tem a tecnologia, que pode sim ser um pilar, uma baita de uma ferramenta para a gente estimular, e eu sou muito otimista nisso, eu vejo a tecnologia como uma baita ferramenta para a gente dar um salto gigantesco no nosso processo de escolha, né? Até de pesquisar candidato, de ter acesso a mais coisas. Porém, ainda a gente não tem muito claro como isso pode ser feito, ou tem, e aí eu queria te perguntar, tanto agora no caso da Covid, agora que a gente está vivendo, quantos desafios para combate a robôs e tal, o que a gente tem nesse cenário, Tiago? Vamos lá, eu gostei muito de tudo que eu ouvi, essa questão de ser pragmático, do que a gente pode fazer agora, né? Muito bem como o Cláudio colocou. Eu quero levantar pontos bem rápidos aqui para a gente tentar passar isso também de uma forma geral. A OMS, quando essa pandemia, por exemplo, começou a alarmar todo mundo, seus relatórios, eles disseram, nós não estamos só numa pandemia, né? Estamos também agora numa infodemia, né? Ou seja, a gente agora tem uma desinformação tão acelerada que as pessoas estão isoladas e estão contando com as redes sociais para se informar. E a oportunidade que se abriu, na minha visão e na minha opinião, são os debates das últimas semanas. O Congresso Nacional está com mais de 30 projetos ou requerimentos sobre fake news. E qual que é o problema? O problema é, por exemplo, a Natália apontou super bem, né? O que é liberdade de expressão, o que isso vai mudar, mas são projetos que estão rodando as casas, enfim, e está todo mundo soltando suas propostas, está todo mundo se mexendo aí com a pandemia muito rápido. O que eu queria colocar é que, convivendo aí com o Luciano muitos anos e o movimento contra a corrupção eleitoral, como ele comentou muito bem da ficha limpa, tem essas janelas que talvez é fundamental a participação para que a gente consiga influenciar o desenvolvimento das tecnologias. Então, o que eu estou dizendo? Os Estados Unidos, com uma grande pressão, por exemplo, o Google está soltando que agora é obrigado, é de corresponsabilidade das plataformas, identificar quem paga pelos anúncios. Porque, por incrível que pareça, hoje não existe essa corresponsabilidade de maneira geral das plataformas, né? Então, aqui nós estamos falando de controle social, estamos falando de controle social dentro das plataformas. O Facebook, por exemplo, fez uma ação nas últimas eleições brasileiras que foi uma biblioteca sobre
a transparência de anúncios políticos. Mas, até agora, há pouca capacitação sobre isso, de maneira geral na sociedade, e também não é uma prática que se virou, né, uma lei, por exemplo. E nós agora temos centenas de plataformas, né? 1/3 dos jovens são informados por fórum de jogos online. Nós temos diversos aplicativos vindo ao redor do mundo, por todo mundo sendo utilizado, mas como que eles estão colaborando para construir plataformas de informação mais responsáveis? Então, nos últimos anos, diversos protocolos nas plataformas vêm sendo desenvolvidos, e agora com a pandemia, no meu ver, há um debate muito grande, bem acelerado, e que é importante a participação, né, de todos nós, para saber como que vai ser formada essas novas leis, porque eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter, até o final do ano, por exemplo, no Brasil, leis que vão impactar fake news. E se nós concordamos ou não, é importante que, pelo menos, né, nós estejamos ali participando. Então, acredito que esse é um ponto. O segundo é com relação à pergunta que você fez primeiro sobre as plataformas de detecção de robô e de desinformação. Hoje, inclusive à tarde, vou comentar sobre uma das plataformas que já vem sendo utilizadas por poder público, que são as redes de difusão de informação. Como detectar, como participar, mas para isso é fundamental que haja exigência sobre a abertura de dados das plataformas. Então é fundamental o que eu acredito que o Cláudio trouxe, no sentido de temos que tentar trazer perto, mas nós também temos que exigir. Né? O que nós queremos exigir para um controle social maior dentro do ambiente virtual? E aí tal aqui o nosso trabalho, e será fundamental, igual no ITE, nós tentarmos traduzir desse ponto de vista de tecnologia e para colaborar com vocês. Agora, Thiago, tem ferramenta que possa ser usada? Por exemplo, a gente tem aqui trouxeram nessa questão, acredito que foi o Dr. Cláudio que trouxe a questão da responsabilidade de Facebook, Twitter, desse pessoal, mas assim, o que eu penso é entidades, até como a própria GV, usando o exemplo que eu já conheço aqui de cabeça, mas outras instituições nos estados, eleição municipal, um braço do MP, por exemplo, pode ter uma ferramenta para caça-boot, entendeu? Para ajudar para ajudar nesse processo de identificação, de avaliação de denúncia, que facilite, porque não precisa ir enfim, jogar essa bola para as grandes, entendeu? Para fazer algum tipo, mas já um instrumento que vá, ou tenha uma pessoa que vai manusear isso nas instituições. Eu estou falando, não sei se isso existe hoje, mas se isso é possível, talvez no futuro próximo. E só uma coisa, a gente que está acompanhando, vocês que estão acompanhando aqui, enquanto a gente está conversando, estão vindo várias indicações maravilhosas de livros, tá? Para vocês acompanharem aqui no nosso chat. Então, vocês ficam de olho, porque tem muita coisa bacana e a gente vai colocando, estamos abastecendo isso aqui para vocês, inclusive do que está sendo falado aqui no nosso papo, tá? Então, fiquem ligados no chat, podem mandar mais perguntas. Eu deixei só alguns segundinhos para você pensar, Thiago. Então, eu vejo que a Universidade de Indiana, eu vou deixar alguns links aqui, vem fazendo um trabalho fantástico no desenvolvimento de ferramentas, e que são ferramentas livres, abertas, o que é interessante. E o que também é interessante nesse sentido, ao meu ver, assim, o MP e os TREs, o TSE, né, já tem órgãos de fiscalização, de auditoria, de inteligência. E o importante agora, o que eu vejo, são diversos servidores públicos que já vêm tentando atuar em cima disso, mas eu acredito que o nosso maior problema hoje é a falta de regulação sobre controle social das plataformas. Porque se não tem lei, se não tem uma exigência, se não tem um instrumento maior para exigir das plataformas esse controle social, é difícil na prática. Aí, sendo pragmático, como essa conversa está indo, né? Então, acho que a gente precisa sonhar, mas precisa ser pragmático. O que a gente pode fazer agora?
Então é isso. Eu gostaria muito também de compartilhar depois uma planilha com todos vocês sobre todos os projetos de lei de fake news que estão no Congresso. Eu acredito que é importante esse debate para que nós possamos influenciar isso de uma maneira positiva, né? Com certeza, com certeza. Aqui estão vindo perguntas para a gente, já no nosso chat, tá? Chegou uma pergunta aqui, deixa eu só ver de quem foi aqui. O Luciano, ele pergunta se a disciplina Educação para Mídia deve ser obrigatória em todo o currículo de ensino fundamental. Gente, eu vou só acrescentar uma coisa aqui essa pergunta do Luciano, que é ótima, só para você ver como a formação do cidadão, ela é fundamental. Eu estava entrevistando, tá, já que a gente está falando de políticos e influenciadores, né? Porque hoje a gente tem o papel do político que é influenciador também, né? Com notícia. A gente fez uma entrevista semana passada com o apresentador, o Marcos Mion. Ele tem quase 15 milhões de seguidores. E ele lançou essa questão, falando do público, né? Dessas celebridades que hoje também influenciam no voto. Você vê a Anitta falando, são pessoas que estão ligadas também com a questão de informação e desinformação. E ele falava sobre isso, a importância de educação na escola a respeito do papel das pessoas na mídia. O meu papel como, enfim, emissor de informação, né? O meu papel como quem escolhe e quem eu vou seguir também. E isso faz parte também do político que eu vou seguir, né, desse político influenciador que eu vou seguir. E aí ele joga essa pergunta sobre a disciplina de educação para mídia. Como é que vocês veem essa questão? Talvez eu possa até jogar primeiro essa questão, antes de jogar talvez para a Natália, que esteja muito focada no jornalismo, mas talvez eu possa jogar essa questão para o Vitor Mesquita, que está no TRE e que também está acompanhando isso de uma visão mais abrangente do que chega para vocês, a relevância disso, qual que você entende que seria, Vitor? Tá me ouvindo, Vitor? Bom, eu vou jogar, tá com problema técnico, não tem problema, eu vou jogar a pergunta para a Natália, e aí assim que conseguir voltar o microfone, talvez o Márcio possa ajudar a gente com o microfone do Vitor, será? O Márcio vai tentar conectar teu microfone, conectou e desconectou. Vamos com a Natália, enquanto isso a gente tenta resolver o teu, e aí a Natália e aí depois eu vou com o Victor. O que você acha, Natália, sobre, não só para a gente jornalista, mas de uma maneira mais massiva nas escolas, para formar as pessoas para isso também é importante, né? Com certeza, isso vai um pouco no sentido do que eu tinha falado antes, de que a forma das pessoas se comunicarem, ela mudou, né? A gente teve aí um incremento com a tecnologia e acho que a gente não está acompanhando, assim, né? A gente vê uma dificuldade principal nas pessoas mais velhas e também, assim, no sentido de que não conseguem entender, muitas vezes, algumas linguagens, algumas coisas, né, que circulam ali dentro desse meio, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração super jovem aí, que já nasce com um tablet na mão, já é super intuitivo naquela coisa do touchscreen, de pegar o celular e sair, né, fazendo qualquer coisa, que acaba se criando com uma sensação de liberdade muito grande dentro das redes sociais, de que nas redes sociais a gente pode fazer tudo, e de que esse é um ambiente um pouco sem regras, né? Então, eu acho que sim, é super importante a gente ter essa discussão. Eu não sou uma especialista em educação, né? O meu conhecimento é de ter uma mãe professora dentro de casa e de ter sido, assim, criada um pouco dentro desse ambiente, mas como jornalista, eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais, não o papel do jornalismo, mas essa educação para a mídia, né? E não entendendo a mídia como apenas o jornalismo, né? Apenas o que a gente vê no jornal, na TV ou qualquer coisa assim. Né? Eu acho que a gente precisa entender um pouco quais são os espaços que existem nesse tipo de comunicação, né? A gente vê muitas pessoas confundindo o que é opinião dentro do espaço do jornal mesmo, que é uma coisa assim consolidada, né?
a gente vê muitas vezes alguém falando, mas essa reportagem não faz sentido, e citando um artigo de opinião ou citando um editorial. Então, assim, a gente não tem esse conhecimento de como ler a mídia, como ler a informação que é passada para a gente. E aí, esse é um fator super complicador aí do que a gente está vivendo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter consciência e ter o pensamento nisso que tu estava mencionando, que assim, todo mundo hoje é um influenciador, né? Todo mundo produz conteúdo, todo mundo está ali com as suas redes sociais abertas e pode falar o que quiser, entre aspas, né? Mas assim, todo mundo tem espaço. E como é que a gente consegue estabelecer relações de confiança e né, tratar assim de qual é o espaço onde a informação que circula realmente é verdadeira, ela tem fundamento e ela é compromissada, e qual que não é, né? Como é que a gente reconhece esses espaços? Eu acho que, como eu falei, a gente tem esse problema nas duas pontas, mas é óbvio que no meio também existe, né? A gente precisa sempre lembrar que a desinformação, ela está muito ligada ao nosso emocional, aos nossos desejos, às coisas que a gente quer acreditar, e isso as redes sociais complicam ainda mais, porque elas também trabalham com isso, né? Por que a reação que a gente coloca lá no Facebook não é eu concordo ou eu discordo? A reação é Natália, eu amei, eu gostei, e ó, eu tô triste. só um adendo a isso que você está falando, né? Que eu acho que é super legal e importante de se falar. Quando a gente fala isso que você está falando, eu também faço esse exercício diário, não é porque eu sou jornalista, eu falo, nossa, mas espera aí, também eu tenho as informações que chegam que eu quero passar e que eu não passo, né? E a gente está o tempo inteiro, todos nós, nessa, né? Porque parece que tem uma cartilha do que é o correto a se fazer, mas, na verdade, todos nós aqui nesta sala estamos sujeitos a passar uma notícia falsa, a cair nessa casca de banana por acreditar em alguma coisa que é o nosso viés de confirmação, e por mais consciente que a gente esteja desse assunto, a gente está suscetível, né? Isso é muito legal de falar, todos nós. Com certeza, estamos todos, assim, a gente sempre... Todo mundo já caiu, eu já caí, provavelmente você também. Então, assim, né, uma coisa que está no nosso dia a dia, realmente. Então, quanto mais gerações, quanto mais pessoas a gente conseguir formar com essa consciência, né, com esse tipo de atenção, melhor. Se a melhor via para fazer isso é a escola, é colocando uma disciplina no currículo... Bom, então vamos fazer isso, porque realmente hoje somos muito poucos nessa evangelização, né? Então... Adoro essa palavra. Eu chamo de evangelização. Então, se a gente pode contar com o sistema educacional, né, colocar isso dentro de um currículo educacional, eu acho que isso seria super importante dentro dessa discussão que a gente está abrindo. E olha que legal, isso aqui é conexão, a gente está com uma mesa aqui, gente, realmente incrível, eu repito, que bom começar a semana assim, e eu vou voltar agora, o Vitor conseguiu conectar, e eu estava querendo já te jogar essa questão, Vitor, e aí veio uma pergunta também nesse sentido, eu não sei se na verdade você pode ajudar ou clarear aqui, mas é muito legal, olha só, a Suelen, ela fala, eu sou de Pernambuco, ela é jornalista, tem um projeto que quer desenvolver de orientar moradores do bairro dela a terem mais qualidade de informação, no sentido de transparência e checagem de fatos. Aí a pergunta dela, ela está em Pernambuco, mas a pergunta dela é super universal, vale para a Bahia, vale para todos os nossos lugares. Ela fala, minha pergunta é, como eu, jornalista e cidadã, tenho apoio de entidades aqui representadas para fortalecer esse projeto, que tem viés informativo e educador. Também vou jogar para a Lupa, acho que também posso até falar aqui com o Dr. Cláudio, mas queria falar com o Victor, porque a minha inquietação aqui durante a fala da Natália era essa, assim, por exemplo, o TRE, ele pode de alguma maneira auxiliar também nesse processo, sei lá, para escolas, não com algum viés, mas com apoio nesse sentido, porque se não tem uma educação maciça nesse sentido, né, esse é um pilar importante para a gente trazer para as pessoas entenderem do que a gente está falando, que é esse emocional que está conectado com a explosão das informações falsas na rede. Como é que você vê essa questão, Vitor? Oi, Petra, então, consegui voltar. Começo respondendo a pergunta feita pela Suelen. Eu vou falar no caso do TRE Bahia, e entendo que isso vale para todas as unidades da federação.
Nós trabalhamos hoje com o lema, que é a justiça, cidadania e serviço. E dentro da estrutura dos tribunais regionais eleitorais existem escolas. Isso é um conteúdo importante e que pode ser passado para quem nos acompanha. Aqui no caso da Bahia, por exemplo, a gente tem um projeto que se chama Eleitor do Futuro. A turma do TRE Bahia, isso acontece em outros estados, está constantemente visitando colégios públicos e particulares, tendo contato com jovens, né, com a criançada que está em formação para disseminar conceitos. Até porque, nesse processo de desinformação, há alguns anos a gente falava mais em fake news, né? Hoje os conceitos, a forma de abordagem mudou. A justiça eleitoral é uma das grandes vítimas. A segurança do processo eleitoral, o funcionamento da urna eletrônica, ele é constantemente atacado e muitas vezes sem base em informações, né? O Jaime mencionou lá atrás sobre a proximidade da justiça eleitoral com tecnologia. Nós trabalhamos com mecanismos que trouxeram velocidade ao processo de votação, com urnas que não estão conectadas com a internet, que são testadas por diversos atores sociais, que são foco de estudo no mundo todo, e ainda assim passamos por isso. Então, respondendo à pergunta da Suelen, no caso do TRE Pernambuco, certamente tem uma escola judiciária lá, isso não impede de que outros atores, outras entidades governamentais possam ser procuradas. Existem discussões em âmbito nacional, no TSE, inclusive, sobre projetos de educação. Mas eu estava pegando aqui um trecho da fala da Natália, porque eu também sou filho de uma professora, né? Então, é algo que é muito valioso para mim, esse contexto do processo de educação. E juntando um pouco das falas que eu acompanhei, dos profissionais que estão aqui presentes, dos debatedores, eu me sinto diante de uma equação, mas não uma equação matemática. É uma equação que demanda muito cuidado. A solução, a resposta para esse processo em que se discute a mentira, a desinformação, para mim, passa por várias etapas. Uma delas consiste em reconhecer que no processo natural de comunicação, a mentira, a desinformação, a descontextualização estão naturalmente inseridos. Isso faz parte. Ao reconhecer isso, a gente passa para uma questão do estudo legislativo. Por quê? A desinformação, para quem está observando, para quem defende a democracia, para quem defende o exercício do voto com liberdade, em alguns momentos choca, em alguns momentos provoca o intuito de reagir. Mas esta reação, essa resposta, ela não pode ser com uma força desproporcional, porque isso pode gerar um movimento pendular que vai nos levar para um outro lado, para um lado de um Estado censor, para um lado de um Estado que pode invadir a sua rede social, que pode invadir o seu WhatsApp, que pode invadir a nossa sala de reunião, para dizer, olha, eu estou suspendendo isso aí. E essa é uma grande preocupação que eu tenho e que compartilho com vocês, até porque o Tiago estava mencionando a questão das respostas legislativas. O tecido social muda, a legislação eleitoral, ela é cheia de nuances, cheia de peculiaridades, inclusive dentro do processo de educação, nas cadeiras das faculdades de direito, eu sei que tem alguns advogados aqui, o direito eleitoral nem sempre é uma matéria obrigatória da grade, né? Para quem não sabe disso, às vezes são disciplinas optativas, mas as respostas legislativas começam a vir de acordo com o que o tecido social vai fazendo. Como é que funciona o arcabouço legislativo? A gente tem a Constituição Federal, tem o Código Eleitoral, tem a Lei Geral das Eleições, e para cada eleição, o TSE publica normas que são chamadas de resoluções. Nesse ano, por exemplo, haverá uma novidade. Qual é a novidade? O candidato que utiliza o seu espaço de campanha nas plataformas virtuais ou físicas, ao repassar a notícia, terá o dever de checagem.
isso está previsto na resolução TSE que regulamenta a propaganda, ele foi reconhecido o dever, a obrigação de checagem, a obrigação de fidedignidade. Eles têm que fazer pelo menos uma filtragem mínima, Mas a equação que a gente está montando aqui não passa apenas pela reação, passa pela reação adequada. A desinformação, eu lembro que o Jaime mencionou que alguns blogs, alguns sites, alguns meios de comunicação estão caindo no descrédito. Mas a desinformação continua porque ainda se colhe frutos em relação a isso. E voltando, inclusive, à fala do doutor Guzmão, que mencionou, olha, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, eles não estão em um patamar superior ou diferenciado em relação ao eleitor, ao cidadão em geral. Na verdade, nós promovemos, né, a festa da democracia, mas quem decide é o eleitor. Então, sem um processo de educação digital, né, sem um processo de educação política, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu lembro, inclusive, eu acho que foi o doutor Guzmão, se eu estiver falando errado, o senhor me corrige, que ele fez uma brincadeira, a gente estava numa palestra, numa faculdade de comunicação, aqui na capital, e nos perguntaram por que é que nós, da Justiça Eleitoral, não cancelávamos o WhatsApp. Por que a gente não bloqueava tudo? Né? E a pergunta teve um cunho muito simbólico, porque foi feita dentro de uma faculdade de comunicação. E uma das respostas foi essa questão, olha, eu não sei se a Pétria está mandando uma mensagem para o Douglas brincando. As pessoas têm direito de defesa. O processo precisa ser instruído. A gente precisa saber o que é que aconteceu. A gente precisa entender o processo de desinformação, a mentira, para saber em que proporção ela deve ser considerada como crime e como ela deve ser punida, para que a gente não traga como uma resposta, num movimento pendular, a força de um Estado censor. E a fala de doutor Guzmão foi porque quando a gente estava na palestra falando sobre fake news, e tem a ver também com o que a Natália falou, olha, se for prender todo mundo que passa a informação incorreta, eu fico com receio por minha mãe, que me passa aqui no celular, às vezes sem saber, sem ter acesso à informação. Então, isso é o que eu queria trazer para o debate no momento. Perfeito, nossa, perfeito, Vitor, perfeito. Estão vindo muitas questões, tá, gente? Outros encontros vão acontecer, tá? Nesse nosso intuito de discutir a democracia que é digital, tá? Já não precisa nem falar mais, porque é digital, aliás, precisa muito falar sobre isso ainda, porque é o tema que está posto. Questão da educação, questão do volume, né? E aí eu quero terminar, talvez a gente vá terminar essa conversa assim, né? Porque já está dando o nosso horário de encerramento e a gente quer ser pontual até para deixar toda essa nossa inquietação mover as nossas buscas para essa semana. Eu quero perguntar para o doutor Cláudio Guzmão, assim como disse o Vitor, alguns pontos importantes que a gente vai ter que ficar de olho nesse ano, em sendo mantido o calendário, tá, eleitoral para esse ano, a gente tendo as eleições para os prefeitos esse ano. O que o senhor enxerga, doutor Cláudio, como justamente os nossos desafios para esse ano? O senhor já tinha colocado aí a questão das grandes empresas, né? Talvez o que o senhor está entendendo que vai ser aí a bola da vez para a gente trabalhar, inclusive na Bahia, né? Talvez com esse prisma, mas olhando para o país inteiro. Qual que você acha que vai ser nosso desafio, doutor Cláudio? Seria o primeiro passo. Eu arriscaria dizer que 90% ou mais dos juízes eleitorais e promotores eleitorais do Brasil não compreendem esse fenômeno da desinformação conceitualmente, não tem noção sobre a complexidade desse sistema, dos seus atores, dos comportamentos que são produzidos nesse âmbito. Então, eu acho que o primeiro passo de educação digital é institucional, para você poder estabelecer. Como é que você vai estabelecer uma estratégia, metas, objetivos de combate sistêmico a um problema que é sistêmico, sem conhecer esse fenômeno? Então, eu acredito que, primeiro, nós temos, e ainda há espaço para isso, uma disseminação
dentro das instituições para se convencer realmente do impacto absolutamente nocivo do uso dessa operação de informação por milícias, por grupos que estão sendo patrocinados. Quem nós precisamos ainda investigar, mas isso é manifesto, é evidente, é flagrante. Como o Vitor pontuou, a Justiça Eleitoral foi vítima de desinformação nas eleições de 2018, tentando fragilizar ou questionar a legitimidade da urna eletrônica e do próprio processo eleitoral por atores candidatos em posição de destaque. E nem a Justiça Eleitoral conseguiu, teve que fazer em cima da hora uma campanha informando sobre o rigor com que é elaborado e a segurança das urnas eletrônicas. Agora, felizmente, nós tivemos o recadastramento biométrico, que veio a colocar uma pá de cal qualquer discussão acerca da legitimidade do nosso processo. Então, eu acho que, no primeiro momento, é uma educação digital institucional, preparar esses homens para enfrentar, como órgãos do Estado, esse sistema, melhorar a interlocução com partidos, candidatos, empresas e setores de inteligência dos diversos órgãos, da Polícia Federal, dos outros órgãos estatais, visando a criar realmente como o Vitor e o próprio Jaime colocou, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público integra um subitem dos atores. E o Brasil ele vive uma situação que é atípica mundialmente. Eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil e acabei pesquisando outros sistemas. No Brasil, a Justiça Eleitoral ela é responsável não apenas por julgar os conflitos que surgem, ela é a executora das eleições. Observe a carga de responsabilidade que recai sobre os tribunais eleitorais, o TSE e os tribunais eleitorais de cada estado, na execução das eleições. E tudo isso submetido a um regramento jurídico e tudo isso submetido a um disciplinamento ou a essas nuances. Foi colocado aqui um dos aspectos fundamentais desse complexo sistema, o que é o dinamismo, ou seja, acho que foi a Natália que colocou isso, e o próprio Tiago, nós temos que manter permanente mudanças de estratégia para enfrentar, porque ela é dinâmica. Nós temos um componente psicológico relevante, porque essas mensagens de desinformação trabalham com o emocional, com a paixão das pessoas. Você observa como é que a Justiça Federal vai trabalhar dentro das limitações legais um enfrentamento nesse campo. Nós temos que nos valer dos mesmos instrumentos que essas milícias que operam a desinformação atuam. Porque senão não vai haver, como o Vitor colocou, tem que haver uma pronta resposta. E não vai haver essa pronta resposta na justiça, em que você tem que assegurar direito de contraditório, de ampla defesa. Ou seja, uma coisa é o processo, outra coisa são os instrumentos, ferramentas tecnológicas que nós devemos utilizar simultaneamente para enfrentar esse fenômeno. Então, eu acho que, primeiro passo, resumindo, é um trabalho interno, como o TRE da Bahia tem feito, está promovendo um curso fantástico. Eu tenho 4 servidores participando, inclusive saúdo os servidores da minha equipe da PRE que estão prestigiando esse evento, e os promotores eleitorais da Bahia também, convidados que foram pela Procuradoria Regional Eleitoral. Então, nós temos que trabalhar nossa formação para podermos lidar, compreender esse sistema. Sem compreendê-lo, nós não vamos combatê-lo de modo eficaz. E buscar, como eu já disse, em um intervalo de tempo razoável, esse instrumental maior. Porque, imediatamente, eu quando fiz um mestrado aqui na UFM, em 1998, 97, tinha um livro de Orlando Gomes, que foi o idealizador do mestrado, que ele fala de direito e desenvolvimento, em que ele dizia lá, o direito sempre está em mora com os fatos. As coisas estão pipocando e depois é que nós vamos compreender o fenômeno e tentar trazê-los para a legislação. Então, sempre estamos atrás. E nós precisamos criar mecanismos
no Estado que o tornem mais dinâmico, mais operacional para reagir a esse mal, a essa ação absolutamente nociva que vem sendo construída, inclusive, mundialmente. Né? É verdade. Doutor Cláudio, eu acho que a gente encerra essa reflexão, esse bate-papo. Tem muita gente aqui comentando no chat, aqui o Yuri, eu acabei de ver, falou, olha, que excelente conversa, que excelente debatedores. Esse, gente, é o nível do servidor público do nosso país. Esse é o valor que a gente tem que dar a essas cabeças que estão transformando, sim, pensando a respeito do nosso país, contribuindo para que esse país seja melhor. A gente tem que ter orgulho dessas pessoas, como esses debatedores aqui hoje, que ajudaram e tanto a gente entender a complexidade, mas também os caminhos possíveis, né? Claro que com muita inteligência, com tecnologia, com muita educação, que não é só educação massiva para o povo, mas educação também dentro dos organismos públicos, isso também é muito importante. Eu quero agradecer imensamente, viu, doutor Cláudio, a fala profunda. Eu acho que quem sai aqui dessa conversa de hoje sai alimentado para a gente entender melhor e repercutir, né? Porque as conversas são muito importantes, trazer para dentro do ambiente de trabalho, capacitar os funcionários dentro dos órgãos públicos também, nesse momento tão fundamental. Vitor Xavier com a gente também, numa fala brilhante, já começou com o pé direito a nossa fala aqui, abrindo essa conversa de hoje, também para você, quero agradecer demais. O Jaime pontuando e amarrando para a gente aqui vários conceitos importantes também, desafios nesse momento. A gente também teve aqui o prazer de contar com o doutor Fabrício de Castro Oliveira, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que também contribuiu muito para esse debate. E eu quero terminar, talvez com considerações da Natália e do doutor Luciano, para que a gente vai ter também, né, Natália, a gente vai ter com o Tiago também uma oficina hoje à tarde, né, às 14h, também queria talvez que vocês falassem sobre isso, já deixassem a deixa também para a nossa próxima conversa da quinta-feira, mas já deixando aqui esse vínculo, né? Se cria um vínculo de brasileiros, em cada um em suas áreas, desejando ver o processo da nossa democracia mais eficiente. É como o Vitor falou aqui, a gente tem que ter o direito da escolha, né? Então, para isso é necessária a consciência e as ferramentas para essa consciência. E nesse sentido, Natália, o que a gente pode falar aqui como consideração final? Eu acho, Petra, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar num debate como esse. Para mim é sempre uma injeção de ânimo cada vez que eu vejo mais pessoas discutindo essas questões relacionadas à desinformação. A gente tem trabalhado muito, né? Os últimos dias têm sido muito desgastantes. A gente ainda está esperando aí as definições com relação à eleição e a gente já estava preparado para um ano desgastante por causa da eleição e aí a gente foi atropelado por essa pandemia, né? Então, a gente tem muita coisa para pensar e sempre ter esse respiro aí de inteligência e bom debate é sempre bom, né? O fact-checking, assim como outras ferramentas que a gente tem aí disponíveis, um dispositivo que a gente precisa usar, precisa estar atento para isso, né? É sempre bom a gente passar essa palavra adiante, usando novamente essa analogia da evangelização, né? E é isso que a gente quer fazer quando a gente abre esses espaços para oficinas, né? Para a gente discutir não só as ferramentas, não só a forma que a gente pode verificar as informações, mas a gente também discutir como esse processo está nos afetando. As nossas oficinas têm sido um espaço bastante aberto para isso, né? Para a gente ter um pouco às vezes até um pouco de terapia em grupo, né? Porque o processo ele não é fácil para ninguém, né? Não só para a gente que está na linha de frente, mas também para quem está sendo atingido aí pela desinformação que chega nas suas timelines, nas suas caixas de entrada, enfim. E eu, mais uma vez, gostaria de dizer que a gente precisa colaborar. Esse é um momento de colaboração, é um momento de estarmos todos alinhados no mesmo pensamento e contando com os dispositivos legais, mas também com a conscientização como uma ferramenta fundamental para que a gente garanta os processos democráticos, não só nessa eleição, mas também nas posteriores. Agradeço muito a oportunidade
e agradeço por ter participado desse momento de reflexão tão rico, né, e tão esclarecedor. Obrigada, Pétria, obrigada a todos que estiveram com a gente nessa manhã. Foi demais mesmo, que a gente possa fazer muito isso e é aquela fala que vai para ação, né? Eu queria só pedir para todos vocês que ainda estão aqui nessas nossas falas finais, que são super importantes para a gente amarrar toda essa nossa reflexão, eu queria pedir para que todos vocês que estejam aqui abram suas câmeras, quem puder, mostrem aqui os seus rostos para a gente, como se a gente estivesse realmente num palco com uma plateia, ou então numa roda de conversa, para que a gente possa, inclusive, tirar uma foto desse encontro, né, se vocês quiserem. Então, vocês podem colocar aqui a câmera, a gente vai fazer aqui algum print, para que seja bem bacana, seja representativo esse nosso encontro online, que foi tão profundo, tão impactante e inspirador para os próximos. Então, eu quero ver todo mundo que fez parte desse encontro de hoje, tá? Já estou vendo aqui a galera, muito legal, gente, muito, muito obrigada, tá? Porque eu sempre falo isso, eu tenho percebido isso, as conversas virtuais, elas têm um caráter ainda mais profundo do que as conversas normais, porque quem está assistindo está fazendo parte, está junto com a gente, está muito mais junto do que a gente pode imaginar. Então, eu quero não só agradecer as brilhantes falas hoje aqui de manhã, mas a sua presença aqui hoje com a gente, acompanhando, pensando junto, se inquietando aí na sua casa ou no seu celular, onde quer que você esteja. Isso é fundamental para um bom debate. Esse é o bom debate, né? A Ágora Digital. Gente, então, Luciano, cadê o Luciano? Agora eu já pedi, porque agora eu estou vendo todo mundo online, estou super feliz agora, mas na câmera. Agora, Luciano Santos, do MCCE, queria também a tua consideração final para a gente, desse encontro, e também do que disse o Vitor, do que disse o Dr. Cláudio, do que disse Natália, as eleições acontecendo nesse ano, como é que você vê a importância, os desafios também para a gente poder amarrar esse nosso encontro de hoje, Luciano? Olha, Pétria, eu estou aqui em êxtase, depois de todos os estados que nós visitamos presencialmente, o nosso primeiro debate virtual, a qualidade do debate, com certeza, um dos melhores debates que nós tivemos, a sua presença também, com certeza, ajudou muito, você tem uma energia muito boa e ajuda bastante a gente. Eu tenho certeza que ficou todo mundo aqui inquieto, querendo falar, pessoal da agência Lupa, o Douglas e o Gil também deve ter ficado lá com aquela vontade de falar, porque o debate foi tão intenso, do ITE, o Márcio, que tem feito aí um trabalho muito importante com a gente, que não pôde falar aqui, o Thiago falou, o próprio Ariel, que é um dos nossos cabeças dos nossos projetos aí, então, uma alegria muito grande. Agora, ver essa participação, ver o Vitor falando, ver o Dr. Cláudio e o Jaime, traz muita motivação para a gente, né? E eu falo isso sempre, né, porque eu trabalho no direito eleitoral, então conheço a justiça eleitoral, eu sei da qualidade que nós temos na justiça eleitoral. Então, é bom que todo mundo conheça e que a gente possa ter essa experiência tão boa. O Dr. Cláudio falou, assim, para mim, o ponto crucial, e nós discutimos esse final de semana, eu e o Márcio, a importância que tem de levarmos isso para os promotores e juízes das comarcas, né? Eu fico pensando lá da Nova Soure, lá no interior, com a Dorimar, nossa parceira, que eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma palestra brilhante, foi muito gostoso o encontro lá, e ver essa população, eles têm lá uma biblioteca que é uma coisa maravilhosa, um trabalho com a sociedade, e eu fico pensando no juiz e o promotor lá da cidade, né, como é que a gente vai conseguir levar esse debate lá na ponta, onde vai ter a eleição, onde vai efetivamente acontecer isso. Então, eu acho que estamos aqui falando sobre as mesmas coisas, tanto o Vitor como o Dr. Cláudio falaram também que a própria justiça eleitoral foi vítima desses ataques odiosos, das notícias falsas, não foram, continuam sendo, né? A gente ouve isso todo dia, até hoje, né? Parece que a eleição não terminou ainda, e enquanto o mundo inteiro fala da urna eletrônica, quando a OAB pede para usar a urna eletrônica, o Conselho de Engenharia pede para usar a urna eletrônica, né? E é uma fila de gente querendo usar a urna eletrônica para fazer as suas eleições, tem aqueles que vão atacar a urna eletrônica para dizer que tem fraude, que acontecem essas coisas. Então, o mundo que nós vivemos é esse, e é isso que nós estamos trabalhando, ver como é que a gente vai conseguir conciliar isso.
O Vitor falou dos problemas que a gente tem da própria família, a gente recebe notícia falsa da família, que a gente tem que dizer, olha, e tem até as brincadeiras, né, que a gente fala, olha, o fake news, faz favor, não espalhe essas notícias, não, está tudo errado, a gente tem que ficar conversando com as pessoas, e é esse o trabalho de educação. Acho que a questão da educação foi muito bem ressaltada. Gostaria de lembrar aqui que a Lídia do TRE de Sergipe também participando, onde nós estaremos lá na quinta-feira, e acho que interessante também é que a gente fazia os encontros que eram nos estados. Agora, virtualmente, todo mundo pode participar do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? Então, eu gostaria de deixar aqui a minha satisfação, minha alegria de ter participado. Não estamos encerrando, nós estamos dando um pontapé inicial, com certeza vamos ter muita coisa para fazer ainda, e vamos trabalhar em conjunto, e oxalá que a gente consiga chegar no dia da eleição com um quadro favorável, onde a gente possa caminhar e fortalecer a democracia para melhorar a qualidade da vida de todos os nossos brasileiros. Então, espero que a gente tenha essa paz, a tranquilidade que é necessário para a gente conduzir esse processo até chegar o dia da eleição e ter um resultado satisfatório. Muito obrigado a todas e todos, foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigada, Luciano, obrigada, Vitor, obrigada, doutor Cláudio, Jaime, também Tiago, Natália, Gilberto Scofield, que está aqui, Márcio Vasconcelos, o Douglas também aqui, toda a equipe, a Elza, que está aqui nos bastidores, toda a equipe que fez esse evento acontecer. E só me veio um insight aqui para a gente terminar. Essa é a rede que a gente quer que aconteça. Essa é a qualidade da rede que a gente estabeleceu aqui hoje, que essa rede se fortaleça, como o Luciano disse, a gente vai ter a conversa com outros estados agora de maneira online, e que venham, como vieram hoje, pessoas do Maranhão, veio gente aqui de Pernambuco, enfim, gente de outros estados para participar, e felizes porque vão poder implementar isso nas suas cidades, nos seus estados. Então, assim, essa é a rede que a gente quer ver. Desejo para todos vocês um ótimo dia. Às 14h tem oficina, então fiquem ligados nas redes, tem até aqui, ó, no chat aqui do lado, ou para você que está no celular, todas as informações para que você possa participar, e também a agenda dos nossos próximos encontros. Gente, agradecida, encontro vocês nas nossas próximas redes de conversa aqui para falar sobre democracia digital. Tchau, um ótimo dia para todos vocês.